Mateus 15, 29 ao 31. Nos diz as Sagradas Escrituras: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: Jesus em Decápolis. Sim, Jesus em Decápolis. Decápolis é uma região de gentios dentro do território de Israel, mais precisamente na Galileia, como diz o texto aqui que nós acabamos de ler. Mas, irmãos, Jesus entra na Galileia, mais precisamente na região de Decápolis, e isso acontece depois do Senhor Jesus se encontrar, ou de uma mulher encontrar Jesus, uma mulher estrangeira, Sirofenícia ou Cananeia, mas era estrangeira, morava nas regiões norte do mapa que nós temos, e ali, naquela região onde que ficava além das fronteiras de Israel. Nós já vimos, que no capítulo 4 de Mateus, a fama do Senhor Jesus tinha espalhado por toda aquela região da Síria. Nós vimos isso no versículo 24. No verso 25 nós vamos ver que para a região onde o Senhor Jesus vai, também ele não é um cidadão comum ali, mas que todos já conheciam, já ouviam falar de sua fama. De acordo com o verso 25 do capítulo 4, isso mesmo, de Mateus: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Está escrito. E aí o que acontece? O Senhor Jesus entra nessa região, já é um lugar onde ele é conhecido, mas vejamos o comportamento de Jesus. Diz no verso 1 que ele partiu dali. Dali onde? Da região da Síria, da Fenícia, das fronteiras dos gentios. Ele retorna para dentro do território israelita e vai para a Galileia. Nós sabemos que o lugar mais preciso é Decápolis, de acordo com Marcos capítulo 7. Em Marcos capítulo 7 nós temos essa referência, de acordo com o verso 31. E o que vai acontecer aqui, irmãos, são duas coisas que nós podemos ver. Do verso 29 ao 30 nós podemos ver que Jesus, ele curou os doentes. E do verso 31 nós vamos ver que o povo glorificou a Deus. E há uma grandeza em tudo isso aqui. E é uma revelação muito profunda para nós disso aqui, a respeito de coisas que talvez para nós já seja óbvia. Mas, irmãos, não fiquemos apáticos, não fiquemos como que estamos olhando coisas normais, mas sejamos tomados pelas grandezas da revelação de Deus a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja brilho diante dos nossos olhos com relação à pessoa de Jesus, não somente nas coisas que ele fez, mas nas coisas que as pessoas
faziam ou reagiam diante dele. Isso só aumenta-nos a fé, isso só nos fortalece a fé, isso só nos dá segurança de fé e de esperança nesse Jesus que um dia dissemos: creio no Senhor Jesus Cristo, creio que Ele é Senhor sobre a minha vida, creio que Ele é o meu Salvador, creio que Ele é o meu Redentor, creio que Ele é o meu Libertador, creio que Ele é aquele que havia de vir, creio que Ele é o Messias, creio que Ele é o Cristo, creio que Ele é o Verbo de Deus, creio que Ele é a palavra que entrou no mundo, creio que Ele é o pão da vida, creio que Ele é a luz do mundo. Nós devemos olhar para Jesus Cristo e entendemos que tudo que Ele fez, tudo que Ele é grandioso demais para nós. É grandioso demais para nós. Porque, irmãos, a nossa vida depende disso, de conhecermos aquele que um dia dissemos: creio. A nossa vida depende disso, desse relacionamento em que nós o conhecemos e o que nós falamos com o Pai através dele, e que nós devotamos a nossa vida àquele que nos amou na cruz e doou a sua própria vida como oferta, sacrifício aceitável a Deus pelos nossos pecados. Nossa vida depende disso, desse Jesus. Desse Jesus que parece querer estar só com seus discípulos. É o desenrolar do Evangelho de Mateus aqui. Nós vemos o Senhor Jesus partindo, procurando querer estar em um lugar a sós. Lá em Marcos capítulo 7, no verso 24, nós vamos ver que ele nem esperava que a mulher cananeia o encontrasse. Porque quando ele vai para a região de Tiro e Sidom, ali na Fenícia, na região da Síria, ele está procurando estar a sós com seus discípulos. Ele não quer estar nos holofotes ou num lugar em que ele seja reconhecido e que atraia as multidões para si, principalmente porque é uma região gentílica. Diz no verso 24 de Mateus capítulo 7 que o Senhor Jesus partiu para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Não pôde ocultar-se a mulher sirofenícia ou a mulher cananeia, como você quiser entender, ou a chamar, reconhecê-la, pois o seu nome não está descrito. Não se sabe o nome desta mulher, mas a sua filha está horrivelmente sofrendo por possessão demoníaca. E essa mãe desesperada procura Jesus e encontra nele socorro. E após mendigar a sua atenção e expressar a grandeza de sua fé no Senhor Jesus, Jesus se maravilha e atende o pedido daquela mulher. E a sua filha ficou sã, sadia, recobrou a saúde, e o espírito imundo a deixou. E após tudo isso, entramos no verso 29, Jesus partindo dali, foi para junto do mar da Galileia, e ao chegar em Decápolis, ele subiu ao monte e assentou-se ali. A ideia aqui, alguns entendem que sugere que o Senhor Jesus se assentou para ensinar. Alguns conectam o que aconteceu aqui com o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, que o Senhor Jesus também subiu ao monte e assentou-se para ensinar. Mas não é o que parece. Mas também nós não vamos descartar a possibilidade. Porque diz no verso 32 que há um hiato, ou seja, há um intervalo de tempo entre o verso 31 e o verso 32 de 3 dias, e o povo que se achegou até Jesus permaneceu com ele.
Então nós não descartamos a possibilidade de que o Senhor Jesus ensinou aquelas multidões nesse intervalo de tempo de 3 dias. Mas o que acontece no verso 29 não é necessariamente o que acontece no intervalo de 3 dias. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque parece que o Senhor Jesus está procurando estar a sós com os seus discípulos. Uma outra possibilidade é que o Senhor Jesus se assentou no monte, num lugar recluso, solitário, para estar a sós com os seus discípulos. A posição que o Senhor Jesus se encontrou em estar assentado, uma das outras possibilidades é que o ensino era diretamente para os seus discípulos, e não necessariamente para as multidões. Mas nós não descartamos nenhuma dessas possibilidades. Mas o que nós podemos dizer e afirmar é que após o Senhor Jesus se assentar, ele foi notado, ele foi percebido das multidões. Diz no verso 30 que vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, pessoas com doenças de várias formas, mudos e outros muitos. Os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. O que nós podemos perceber é que, ainda que a realidade dos fatos seja de que o Senhor Jesus esteja procurando um momento a sós com os seus discípulos, evitando as multidões. Veja que ele subiu ao monte, ele estava na região da Galileia, mas não necessariamente nas proximidades do mar da Galileia. Ele vai para um lugar alto, afastado da costa marítima. O Senhor Jesus vai ao monte. E o que pode nos impressionar no que acontece ali naquele momento é que quando o Senhor Jesus se assenta ali, não há aparentemente sossego para ele. Não há aparentemente um sossego para ele e seus discípulos. Ainda que os discípulos do Senhor Jesus não sejam mencionados aqui nesses versos 29 ao 31, mas eles são mencionados nos versos posteriores a esses, do 32 em diante. Mas vejamos, o Senhor Jesus, ele não se nega em socorrer os necessitados. Ainda que entendamos que o Senhor Jesus, ele evita, primeiramente nós vimos, que ele evita contato com os gentios dos territórios além das fronteiras de Israel. E quando ele chega na Galileia, em Decápolis, como eu já vos disse, e Decápolis quer dizer 10 cidades, duas das cidades dessa localidade que são bastante conhecidas entre nós, pelo relato nas escrituras, é Gadara e Damasco, dentre outras, pois são 10. Ali naquela localidade, era uma localidade composta de judeus e gentios, não eram judeus puramente. Então naquela região havia muitos gentios. Uma das possibilidades é que essas multidões que vão até Jesus é uma multidão mista, ou seja, misturada a respeito não somente de pessoas israelitas, mas também de pessoas gentílicas. E estão encontrando em Jesus, estão buscando em Jesus cura,
libertação, alívio, paz. Isso é maravilhoso, não? O que nós encontramos em Jesus, quando um dia nós podemos lembrar, faça vislumbre disso, pense, quando foi o dia que você se encontrou com o Senhor Jesus, que você percebeu, eu estou nele, Ele está em mim, eu amo, Ele me ama, eu creio nele. E você pode dizer, eu posso dizer que nele encontrei paz, nele encontrei alívio, nele encontrei cura, nele encontrei libertação, nele eu encontrei saúde, porque eu estava doente na alma. Se é que podemos dizer que o problema no coração do homem causa doença na alma. Essas pessoas encontram em Jesus, buscam em Jesus. Mateus, ele não se atenta tanto aos detalhes, ao ponto de falar que entre aquelas multidões são levadas pessoas que sofrem de várias mazelas, onde ele descreve outros muitos. E é importante destacar que nem todos que foram eram doentes, foram levados. Multidões levaram pessoas doentes, pessoas que sabiam que podiam encontrar em Jesus paz, alívio, cura, saúde. E aconteceu. O Senhor Jesus não se negou a nenhuma necessidade daquelas pessoas. Nós sabemos disso porque diz nas Escrituras que Ele os curou, Ele os libertou, Ele lhes deu alívio. E esse é o ministério messiânico, esse é o ministério do Senhor Jesus. E esses são os sinais claros do poder do reino de Deus. E esse é um testemunho de que o poder do Espírito Santo estava operando através de Jesus, não para fazer de Jesus um curandeiro, não para fazer de Jesus um ser miraculoso, um fazedor de milagres, mas para mostrar que o reino de Deus era chegado. Esses ensinamentos não promovem os ministérios de cura e libertação. Esse acontecimento com Jesus, com tantos outros, como também lá no capítulo 8, verso 16 e 17, se eu não me engano, vejamos, capítulo 8, verso 16 e 17, como eu disse para vocês, não fazem de Jesus um curandeiro, mas revela o Messias de Deus, a promessa do Salvador. Verso 31, o povo glorificou a Deus diante de tudo aquilo que aconteceu. Diz no verso 31 que de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Os cegos viam, irmãos. Isso não é um ministério de cura. Jesus não marcou o culto de libertação.
Jesus estava mostrando que o reino era chegado, o reino dos céus. Vejamos capítulo 11, nós já vimos isso, irmãos. Não venhamos pensar que o Senhor Jesus era um curandeiro. Vejamos capítulo 11, versículo 2 diz: quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Jesus estava manifestando o reino de Deus. Jesus estava mostrando, revelando que ele era de fato o Messias, a promessa do Salvador, o Cristo. Isso é o que está evidente, isso é o que precisa estar evidente para nós, claro para nós, que o que nós temos em nossas vidas de mais convicto a respeito de Jesus é que nós não estamos enganados, que ele de fato é que ele disse que era, que ele é quem de fato ele se manifestou e mostrou ser. Nós temos um Salvador, nós temos um Cristo, nós temos alguém que se compadece de nossas fraquezas, nós temos alguém que intercede por nós temos alguém que está junto conosco todos os dias até o fim do mundo. Nós temos alguém que as multidões glorificaram a Deus, o Deus de Israel. Diz o verso 31 que o povo, quando viram aqueles milagres, onde os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. Preste bem atenção nisso. O Deus de Israel é glorificado. É importante nós entendermos isso aqui. É importante a maneira como Mateus associa Deus a Israel, ou seja, o Deus de Israel está sendo glorificado através da manifestação do poder do reino que o Messias trouxe. O Deus de Israel está sendo associado a Jesus. O que expressamente esse povo está reconhecendo é que Jesus era de fato o Messias, e que para nós de fato Jesus é o Messias, a promessa de salvação, onde, irmãos, Jesus faz muito mais em nossas vidas do que ele fez aqui na vida dessas pessoas, com uma mera demonstração do poder do reino. Ele transformou as nossas vidas, ele quebrantou o nosso coração, ele libertou a nossa alma, ele nos salvou do lago do fogo do inferno, ele perdoou a multidão dos nossos pecados, ele nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós, ele fez mais do que ele fez nesses dias com essas pessoas, os curando de forma que aliviasse a dor, que aliviasse o sofrimento. E por causa dessas demonstrações, nós jamais vamos experimentar a dor do sofrimento eterno, a dor da separação eterna por rejeição. Nós podemos aprender diante de tudo isso aqui. Já trouxe nas minhas falas algumas aplicações, mas vejamos de forma específica com o que nós vimos. Primeiro, ao curar aqueles doentes, Jesus demonstrou a chegada do reino dos céus, e os que nele creem serão salvos dos seus pecados. Irmãos, isso aqui é mais
do que uma mera cura. Isso aqui lida com a eternidade da nossa vida. Para onde nós vamos passar a eternidade? O Senhor Jesus mostrou a chegada do Rei, demonstrou milagres, curas, multiplicações de pães e peixes, os seus ensinos. Mas isso são apenas demonstrações da chegada do Reino, porque a consumação é quando Ele está na cruz. Ele diz: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Ele dá o seu último suspiro e morre pelos nossos pecados, para ser o nosso Salvador. E nós que cremos temos bênçãos imensas que não podemos quantificar, não podemos dizer o quanto somos abençoados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Há uma canção que diz: Deus, eu tenho tantas bênçãos, tantas que eu nem sei contar. E de fato, quando Ele derramou a sua vida na morte dos nossos pecados, Ele fez muito mais do que quando fez aqui, para aliviar a dor e o sofrimento dessas pessoas. Segunda coisa, os gentios, reconhecendo que Jesus era uma revelação do Deus de Israel, foi uma maneira de crer nele como o Salvador prometido. Ou seja, o que nós podemos ter aqui para nós, graças a Deus, é certeza e convicção, a partir desses fatos, do que aconteceu aqui, que nós temos um Salvador. Nós temos um Salvador. Isso é maravilhoso, porque nós éramos alheios a Deus, éramos sem Deus no mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza inimigos de Deus. Mas a luz de Cristo resplandeceu nas trevas dos nossos corações, tirando toda essa escuridão diante dos nossos olhos, para contemplarmos a face de Deus em Cristo Jesus e sermos aceitos por Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa orientação, te agradeço por esse ensino, te agradeço por nos ensinar, Senhor. Eu te peço, Pai, não nos deixe nos acostumar com o Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe ficar, Senhor Deus, mornos, frios. Aquece os nossos corações. Acende a chama, ó Pai, em nossos corações, a chama da paixão por Cristo, pelo nosso Senhor Salvador Jesus, de modo que nós vivamos de maneira digna do Evangelho do Senhor Jesus, que isso venha moldar o nosso caráter, que isso venha moldar as nossas atitudes, que isso venha moldar a nossa postura, que tenhamos a postura de quem vive o reino de Deus, de quem está no reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, porque depois que Jesus entrou em nossas vidas, jamais somos os mesmos, e jamais poderíamos ser os mesmos. Eis que tudo se fez
novo em nossas vidas. De modo que nós não conhecemos ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, vivemos em comunhão entre irmãos, para a glória do Teu nome. Tudo por causa da pessoa de Jesus, do que Ele fez por nós. O que nós vimos aqui foi simplesmente uma demonstração do reino que nós já aceitamos e que já cremos. O Evangelho que já recebemos, que temos crido, qual por meio dele somos salvos. Pois nós recebemos o Evangelho como de fato ele foi pregado pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos, e chegou até nós. Louvado seja, Pai. Louvado seja, Espírito Santo. Louvado seja, Jesus, agora e para sempre.